desde que eu nasci, né? Porque quando eu nasci, a minha mãe sempre conta a história de que eu já era o maior bebê da maternidade. Que às vezes tinha festinha na escola e eu não podia ir porque não tinha fantasia que desse em mim. E a minha mãe tentava de todas as formas, às vezes comprava tecido para tentar fazer, mas eu sempre era excluída por ter a fantasia meio que de qualquer jeito, ou por ter uma fantasia muito apertada e às vezes não conseguir fazer a dancinha da escola. Então eu sempre era a gordinha, a maior da turma, sempre era excluída nas brincadeiras, né? Porque eu não tinha muito fôlego para brincar, igual as outras crianças. Que uma amiga minha fez o processo de emagrecimento, né? E aí eu acompanhei ela desde o início. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, cara, se ela tá fazendo o processo, se daqui 6 meses, 1 ano, ela ainda estiver magra da mesma forma, eu vou lá. Porque todas as vezes que eu já tinha tentado emagrecer, tinha sido algo por um período muito curto, né? Conseguia ali emagrecer 5, 6 quilos, mas depois eu recuperava tudo de novo. E aí essa minha amiga veio e falou da clínica e tudo, aí foi quando eu entrei em contato contigo. E aí eu tava muito ligada na questão do preço, né? E eu ficava, qual que é o valor, qual que é o valor? E você ficava, não, tem que marcar a consulta, vem na consulta. E eu falava, não, mas eu quero saber do preço. E aí foi quando você disse uma frase que me marcou e me marca até hoje, que eu gastava muito mais dinheiro para engordar. E eu fiquei com raiva, te bloqueei no Instagram, deixei de seguir. Mas aí, mesmo assim, eu ficava te acompanhando de longe. E aí eu falei, não, eu tenho que ir lá. E quando foi dia 25 de janeiro, eu marquei a consulta e eu fui. E foi a melhor decisão da minha vida. Eu pensava, né, chega lá, ela vai me pesar, vai passar um plano alimentar, vai tirar minhas medidas para ver como que tá e vai me mandar para casa e daqui 30 dias ela vai mandar voltar de novo. Que é o que acontece, né, nas outras clínicas, a forma que os demais profissionais trabalham. E quando eu cheguei lá, eu dei de cara com uma profissional que eu não tenho nem palavras para descrever. Primeiro que tu já começou a cutucar a ferida desde lá o fundinho mesmo, aquilo que tá esquecido. Você foi lá e fez a gente lembrar. E eu falei, não, eu tenho que participar disso aqui, eu tenho que viver isso aqui. Eu era uma pessoa que vivia emburrada, mal-humorada. Você nunca ia me ver sorrindo igual eu tô aqui, nunca. E eu sempre que eu ia numa loja, era um estresse, porque nunca tinha a roupa que eu queria no meu tamanho. Então eu tinha que pegar a roupa que dava. Eu posso chegar e escolher um cropped sem vergonha nenhuma de mostrar a minha barriga. Entendeu? Então a mudança que aconteceu na minha vida foi algo literalmente de dentro para fora. O peso na balança foi só consequência de todo o processo, né? Eu sempre brinco que lá na logo, né, da clínica tem estética e emagrecimento, mas isso aí é só a fachada, porque o que realmente acontece lá dentro só sabe quem vive o processo. Primeiro que quando a gente, desde pequena, a mãe da gente já vem ensinando, né, que a gente sempre tem que dar o melhor pro outro, que é a melhor louça pro outro, que é a panela bonita pro outro, porque quando a visita vier no domingo tem que ter a melhor toalha de mesa, tem que usar a melhor roupa, a melhor louça, fazer a melhor comida. Hoje não. Hoje eu faço primeiro o melhor pra mim e o próximo, se sobrar o melhor pra ele, bem. Se não, na maioria das vezes, ingratidão. Porque às vezes a gente faz de tudo pelo outro e o outro não reconhece. E a ingratidão dói. Não tenho nem palavras. Quando eu cheguei na clínica, eu fui com um pensamento, né? Eu digo, Senhor, essa é a minha última tentativa. Porque na minha mente, se não desse certo, meus planos eram de tirar a minha vida, eu não queria mais viver. E eu falei pra Deus, falei, Senhor, essa é a minha última tentativa. E quando eu cheguei lá, que passou por toda a consulta, que eu vi que ia ser diferente, eu falei, não, essa é a oportunidade que eu tenho. Foi algo, eu estava até recordando hoje de manhã que quando eu fiz as minhas fotos da minha formatura, eu não gosto de olhar para nenhuma delas, porque me incomodava o excesso de maquiagem. Eu não gostava do que eu via nas fotos, né? É o rosto muito redondo, é a papada que aparece, é o braço que eu queria esconder. Então eu não gosto de recordar. E hoje eu tava com receio, né? Porque desde então eu não tinha mais me produzido, não tinha mais feito fotos.
E aí eu fiquei pensativa, meu Deus, como que vai ser? Como que eu fico? Eu adoro uma foto agora. Tava gravando ali, eu só tirando selfie no meu celular. Eu acordo cedo, já preparo meu suco verde, meu café da manhã. Já fico pensando o que vai ser o almoço, se eu vou precisar preparar durante a manhã. E acaba que às vezes você junta migalha, migalha, migalha e mesmo assim você não consegue se completar. Mas quando você se ama ao ponto de compartilhar esse amor com as outras pessoas. E na maioria das vezes você tá ali se machucando, ficando triste, mas você tá dando o melhor pro outro. E assim, todos os dias 1% que a gente aprende contigo já é algo assim extraordinário.